Esse aqui surgiu a partir do desafio da gente estar querendo sempre melhorar a nossa stack aqui. Eu vou dar um overview para vocês do que foram meus estudos sobre Kotlin Coroutines Flow e como foi evoluir o que a gente tem de arquitetura hoje para Kotlin Coroutines Flow. Basicamente, eu tinha um projeto meu no GitHub, que eu já tinha... Só voltar um aqui. Que eu já tinha desenvolvido antes. E o que eu peguei? Eu peguei a parte de layout desse projeto, juntei com a nossa arquitetura do MVVM que a gente já tinha estabelecido aqui e criei um projeto no meu GitHub. Quem quiser ver os códigos pode acessar esse link aqui. Depois eu compartilho a palestra com vocês. Basicamente, como que funciona a nossa arquitetura hoje? Tá? Toda a nossa comunicação entre nossa Activity, nossa View Model e nosso repositório, pensando numa arquitetura MVVM, que eu não vou entrar no conceito de MVVM em si, a gente já teve outras talks sobre o assunto, a gente faz toda a comunicação via Live Data. E para chamadas no nosso repositório, ou acessar um banco de dados local ou o nosso website, a gente usa chamadas assíncronas, usando o RxJava /Rx Android, porque o RxJava ele funciona no Java, mas para rodar no Android você precisa de algumas bibliotecas a mais. Por isso que a gente fala RxJava /Rx Android. Então, basicamente, é só trocar essa pecinha aqui, ó, trocar lá o TLRX e colocar o Kotlin Coroutines Flow. Aparentemente é simples. Mas o que é esse tal de Kotlin Coroutines, né? Fala, galera. Quando eles lançaram o Kotlin Coroutines, eu tinha esse GIF lá no site deles. Eu acho que dá para dar uma visão bem do que é Coroutines. Basicamente são threads. Então, o que é coroutines? São pequenas threads, que eles chamavam de pequenas threads pequenas. Qual que é a vantagem do coroutines? Ele é simples, é idiomático, ele evita o callback hell, a gente tinha bastante isso no passado no Android. Não quer dizer que o RxJava ele tem uma sintaxe ruim, eu até gosto da sintaxe do RxJava. Sem centenas de operadores, e ele é multiplataforma, ele roda em qualquer plataforma onde roda Java, você vai rodar coroutines também. Para falar de coroutines, a gente tem que falar um pouquinho desse carinha aqui, que é o Suspend Functions. O que é o Suspend Function? É um dos conceitos principais da coroutine. Elas podem ser pausadas por longo tempo, sem travar a thread atual. São idênticas a funções normais em Kotlin, exceto pela palavra reservada suspend. Ela só pode ser chamada a partir de outra suspend function, e ela sozinha não pode ser considerada uma função assíncrona. E como que funciona a coroutines? Basicamente aqui tudo bem que aqui é um exemplo de uma thread só, um processamento simples, não é um computador com vários processadores e tudo mais. Mas nesse exemplo aqui a gente dá para ver que ele para o que ele está fazendo ali no main e abre um novo canal, processa aquilo e retorna tudo de uma vez. Então, eu chamo a minha coroutines, ele não trava a minha main, mas ela fica ali em wait. Ela não fica travada. Se a gente pensar em Android, quando a gente fala em main thread, se a gente travar a main thread por mais 10 segundos, 10 segundos, se eu não me engano, basicamente vai aparecer aqui uma mensagem para você no seu dispositivo falando que ele está travado. Então a gente não pode ficar fazendo operações pesadas na main thread. Então não tem como fugir de qualquer tipo de processamento, acesso à API, que pode demorar um pouco mais.
você não usar threads. E basicamente o coroutines ele vai fazer isso. Você chama ela pausa a main ali, mas ela não trava ela e depois ele te retorna. E o coroutines flow? Basicamente, o coroutines flow é uma implementação dessa Reactive Stream Specification. O RX Java também implementa essa especificação, o Reactor aqui também implementa, e tem várias outras linguagens que implementam essa especificação. Então, é basicamente a mesma coisa que o RX Java, só que implementado de formas diferentes e implementado em Kotlin. Mas então, para que trocar se é a mesma coisa e tal? Além de ser Kotlin, ser a linguagem que hoje o Android ele é Kotlin First, além de ser Kotlin First, aqui eles fizeram um benchmark do Coroutines Flow comparado ao RX Java. Esses dois primeiros aí, dá para ver a diferença. Esses aqui foi eles melhorando o algoritmo, porque fazendo um algoritmo igual e embaixo fazendo uma melhora no algoritmo, usando Kotlin e outras coisas que eles podiam fazer para melhorar o algoritmo. Então, nas duas formas, Coroutines foi mais vantajoso. E se alguém, aqui tem um link aqui embaixo do repositório onde tem esse benchmark. E como que funciona o Coroutines Flow? O mesmo código lá ó, que a gente viu antes do Coroutines, aqui tem o mesmo exemplo feito com Coroutines Flow. Basicamente, ele não deixa a main thread em wait. Ele cria um novo canal e eu posso ir entregando aos poucos. Vou entregando os pacotes aos poucos. Eu posso entregar cada pacote separado ali. Então, eu chamo aquele meu bloco lá, retorno um flow e eu vou coletando cada informação. Toda vez que eu emito, eu coleto uma informação. E quando eu tentar coletar de novo e ele não tiver mais, ele me retorna e encerra. Funciona da mesma forma. Vou ter o mesmo retorno do coroutines normal. Aí os caras falaram assim, não, ainda tá ruim aí, vamos melhorar isso aqui. E eles inventaram esse operador a mais aí que se chama buffer, que ele cria duas coroutines separadas. Ele cria uma para processar e outra para entregar aquele pacote. Então eu melhorei bem mais o meu tempo ali de entrega de processamento. Infelizmente esse buffer ainda está em experimental, mas logo deve entrar também esse buffer, mas ele ainda está em experimental. E no Android, como que a gente usa Kotlin Coroutines? Porque aquilo que eu mostrei antes, você usa em qualquer linguagem. Você pode usar no Ktor lá, que é o servidor web em Kotlin. Você pode usar em Java. E você pode usar em onde Kotlin rodar, você pode usar. Mas no Android, como que funciona para a gente usar coroutines? Primeiro, você tem que colocar no seu Gradle lá as dependências do coroutines, que são essas aí. Então, primeiro passo, você tem que criar um job. No caso, o supervisor job, ele é um job que eu tenho a mesma interface, só que implementações diferentes. Nessa implementação, quando eu cancelo um filho, ele não cancela os demais. Entendeu? Ele mantém os outros ativos e cancela só aquele filho. Então, o que é um job? Ele representa um conjunto de tarefas em background. Por exemplo, essa função launch ali embaixo, ela retorna um job. O job ele pode ser cancelado e um job pode ser iniciado a partir de outro job filho. E esse
coroutine scope. Ele especifica onde a coroutine deve rodar, qual o pool de threads dele, tá? E quais são os pool de threads que a gente tem ali, ó, o dispatcher ali. A gente tem a main thread, a gente tem o default, que ele é indicado para grande processamento de CPU, como processador de JSON, ordenação de lista, etc. E o I/O, que é otimizado para escrita e leitura de disco, bem como operações de rede. E o coroutine scope ali é a junção desse dispatcher com o meu job. E ele é basicamente uma implementação de uma interface coroutine context. Quando a gente cria isso aqui, a gente está falando que esse UI scope vai rodar na main thread. A partir disso, a partir desse scope, eu posso criar outras instâncias, iniciando no I/O, iniciando no default, tá? E mais para frente vocês vão ver isso. Então, o scope é responsável por controlar o ciclo de vida da coroutines. A gente escreveu todo aquele código lá, só que para facilitar, o Kotlin tem um pacote de extension function. Quem já viu um pouco de Kotlin sabe o poder que a gente tem com as extension function. E nesse pacote eles têm 3 bibliotecas lá que já criam tudo que eu tive que escrever lá antes, eles criam isso aqui para mim. Que é o ViewModel Scope, o Life Cycle Scope e o Live Data. O ViewModel Scope ele roda em cima da ViewModel na pattern do MVVM, certo? E eu não preciso me preocupar em cancelar aquela coroutine quando eu uso ele, porque ele conhece o ciclo de vida da minha ViewModel e ele consegue cancelar sozinho. Se o cara matar aquela aplicação, um processo que está rodando em background vai morrer automaticamente. Já esse Live Cycle Scope aí, eu consigo usar ele na minha Fragment e na minha Activity. E ele também conhece o ciclo de vida. E isso facilita bastante. Eu não preciso ficar preocupando em cancelar aquele processamento em segundo plano. E além disso, eles criaram também umas extension function para Live Data. E basicamente você transforma um Live Data em uma coroutines. Mas eu não vou entrar nesse Live Data aí, no caso. Aqui nesse link aqui a gente tem mais detalhes sobre como funciona cada um. Tá, mas como que funciona essa arquitetura hoje, né? Como que está a nossa arquitetura hoje? Para vocês verem, tentarem entender a diferença. Basicamente, a gente tem no nosso ViewModel uma requisição para o nosso repositório. No nosso repositório, a gente injeta ali o service, que é a nossa camada de acesso à API. E aqui também eu poderia ter injetar aqui um database local, ou um realm, e aí sim vai. Poderia injetar aqui no meu repositório. E eu estou acessando aqui meu service, e quando eu faço ali subscribe on, eu estou falando que eu vou rodar ele numa thread de I/O e vou receber ele numa main thread. Tá? E aqui está aqui na minha interface, essa interface aqui é do retrofit, e essa interface retorna um single também, que é do RxJava. Então, essa função aqui, o que ela vai fazer? Ela vai receber um single ali e ela vai executar ela. Então, eu tenho quando eu vou executar, eu disparo para a minha view um loading, e quando ele está retornando aqueles dados, eu disparo alguns outros live data para a minha view model, que vai atualizar a minha view, no caso. E se tiver algum erro também, eu tenho um live data aqui para disparar para a minha view.
O que dá para observar aqui que de cara ele já está me retornando esse resource response aqui, ó, com 3 live data lá em cima, onde eu crio naquela primeira na linha ali dentro do bloco, result, state e error message, são 3 live data. Ele já, antes dele executar esse bloco aqui no meio, ele já retornou esse resource response lá para minha view model e ela tem lá esses 3 live data. Então, a partir daí, toda a comunicação com a minha view model vai ser através do live data. Agradecer aí o Aleph, porque ele que implementou essa arquitetura aqui para a gente, ficou show de bola, ficou muito fácil de testar, e agradecimento aí, sem me podia deixar de falar. Tem uma dúvida, mano. Ou não é tapador? Pode falar, pode falar. Tem, assim, desculpa a ignorância, mas tem muita diferença pro que a gente faz em background no aplicativo para esse coroutines aí. Tipo, o background ele vai te travar em algum lugar, e o coroutines, independente do que você rodar ali de forma assíncrona, eu rodo 4 coisas de forma assíncrona ali, se uma der problema, isso não impede a minha main thread ou não impede alguma outra coisa. Assim, hoje a gente já funciona assim, né? Não, a gente já consegue fazer isso com RX Java, não tem problema. Só que RX Java é uma biblioteca enorme, tá? Ela é escrita em Java, ela é mais pesada, igual o benchmark lá. E a gente não tem problema com isso, entendeu? A gente consegue cancelar uma chamada assíncrona do RX Java hoje, normalmente. Da mesma forma que a gente consegue no Coroutines. Não sei se é isso que você perguntou. É mais ou menos isso. Por exemplo, se a gente tivesse um gerenciador de download dentro do app da Fretbras, na primeira vez que eu logasse, ele tivesse que fazer o download, sei lá, de 30 imagens, mas ao mesmo tempo o cara poderia estar logando e navegando em fretes. Esse coroutines auxilia nessas tarefas de fazer o download dessa imagem de forma transparente para o usuário final, não impedindo que ele continue navegando no fluxo lá. Sim, você pode fazer isso. Pode ser feito também. Mas para esses processamentos assim mais em background mesmo, tipo esse de download que você fez, o Android já tem o Work Manager, que é tipo um service que você roda em background, entendeu? E aí ele não depende da sua aplicação, não depende assim totalmente da sua aplicação. Mas a gente usa aqui mais, e o que era o escopo desse projeto era mesmo chamadas assíncronas no web service. É o principal do foco hoje, entendeu? Entendi. Você já está em produção alguma coisa desse cara aí? Calma aí. Vamos chegar lá. Outro ganho também, que é bom ressaltar, é que no RX Java é um pouquinho mais chato você gerenciar as threads, né? E no Coroutines a gente consegue gerenciar de forma mais fácil. Uhum. Verdade. Vamos seguir aqui, então. Qual foi a minha primeira tentativa, né? Foi usar o ViewModel Scope. Se você pensar na ViewModel, ela acompanha todo o ciclo de vida da aplicação ali. Ela só morre quando você vai fechar a sua aplicação, você fecha aquela activity, finaliza ela, quando ela fica ali no ciclo de vida da activity. Ela acompanha todo o ciclo da vida da activity. Toda vez que você gira o celular e tudo mais, você está reiniciando todo o ciclo de vida da activity, mas a ViewModel ali, ela está viva ainda. Ela não foi destruída e nem nada. Então, a minha ideia era usar o ViewModel Scope, porque eu não precisaria criar nada, eu não precisaria me preocupar com ciclos de vida, ele já estaria pronto, e era o caminho, vamos dizer assim, mais simples de eu seguir. Mas como fala a primeira tentativa, nem tudo são flores. Eu vou explicar como que foi essa. Basicamente, o que eu fiz? Eu tinha o ViewModel Scope, eu criei essa aqui é uma expressão lambda, onde eu disparava um launch dentro da Dispatcher I/O. Ou seja, eu ia abrir uma thread de I/O e executar um bloco de código. Então aqui eu estou chamando essa expressão lambda aqui que eu fiz. Então executa para mim aqui no I/O, tá? Quando você retornar, posta esse flow.
posta o flow para mim. E o que esse flow faz? Eu vou pegar ele lá, vou receber um flow e vou postar ele lá para minha view model, fazendo esse yes to resource response, que é o mesmo que a gente tem lá no RX. Se vocês perceberem aqui, eu tenho aqui uma suspend function, nesse aqui, ó, nessa post flow meu, é uma suspend function, porque dentro de quando eu inicio uma coroutines, a partir daquele momento ali eu só consigo chamar suspend function. Não consigo chamar uma função normal. E de uma suspend function eu não consigo chamar outra. Se eu não abrir um bloco coroutines, eu não consigo chamar essa suspend function. Aqui também eu tenho uma suspend function aqui, ó. Lá em cima, suspend function. E basicamente o que eu troquei? Troquei aqui os eventos aqui, ó, do meu RxJava para o do Flow, que são basicamente bem parecidos. Quando eu iniciar, quando eu estiver retornando os dados, se der um erro, e mandei ele coletar. Mas qual foi o problema? Ah, não. E tem mais uma parte do código. Era aqui no meu repositório. Como que ficou lá no meu repositório? Eu fiz uma chamada. Todo lugar aqui também tem suspend function. Eu fiz uma chamada aqui no meu repositório e peguei os dados do meu repositório e abri aqui um single emit. Quando eu mostrei lá atrás para vocês, a gente estava emitindo vários dados. Os exemplos que tinham lá era emissão de vários dados. Só que quando a gente faz a maioria das nossas chamadas aqui na API, a gente chama a API, retorna um dado e passa esse dado para a view. A gente não fica coletando dados o tempo todo. Então, por isso que eu criei essa expressão lambda single emit aqui, que ele cria um flow e já emite ele. Emite uma vez só. Ele não emite mais de uma vez. Então, eu fiz isso aqui, emiti, tudo bem. A minha view recebe, atualiza a view model e atualiza a view. Um outro detalhe aqui é que a partir do retrofit 2.6.0, você também tem aqui acesso ao suspend function. Antes disso, você precisava usar uma biblioteca do Jake, que você colocava aqui, the fairy. Aí ele conseguia ser chamado também através de uma coroutines. Mas o que acontecia aqui? O que era o problema? Quando eu estava fazendo a chamada assíncrona, fazendo a chamada aqui do coroutines, eu estava usando aqui a suspend function. Eu bloqueava aqui o fluxo, todo ele era bloqueado, e eu vinha aqui retornando. Só que o meu resource response aqui, eu preciso que ele retorne na hora que o cara chama, ele já retorna ele para a minha view model. Só que ele não é retornado, ele era só retornado depois que, junto com esse aqui, ó. Quando ele retornava, aí ele ia atualizar esse aqui. Quando ele terminava de rodar a coroutines, que ele retornava para mim. Então eu não tinha como testar o loading, porque ele tinha que esperar a coroutines terminar para ele me retornar para minha view model. Então, basicamente, não deu certo eu usando o view model scope. Eu criando a coroutines direto lá na minha view model. Então, qual que foi a solução que eu busquei para que funcionasse dentro da nossa arquitetura e a gente não precisasse assim mudar nada? Basicamente, eu parei de colocar coroutines aqui na view model e eu chamei ela aqui no meu repositório. Só que aí, basicamente, eu não vou poder mais usar o poder lá do view model scope, que já estava tudo pronto para mim, eu não teria mais como usar ele. Então, para essas chamadas que eu vou fazer no web service, eu vou iniciar o processo de coroutine só aqui entre o repositório e o service. Se eu tivesse aqui um data também seria a mesma coisa. Então, quando a minha coroutine chamar o repositório, ele já me retorna esse response. E toda a comunicação entre esses dois, view model e repositório, vai ser via live data.
Então, como que foi a implementação disso? Eu criei uma interface app coroutines, tá? E implementei ela. Criei lá o job, eu criei meus dispatchers, o main, the full, I/O, e aqui eu tenho toda a implementação que eu criei. Tá? Ele me retorna o escopo aqui, já na main thread, tudo mais. Faça a chamada na minha view model da mesma forma que eu estava fazendo antes com o RxJava. Tá? Aqui no meu repositório eu injeto esse app coroutines que eu implementei e aqui eu faço a chamada do meu web service, eu emito um single emit, uma emissão única, só uma chamada, um retorno, eu emito e converto isso por um resource response. Que aqui também na interface não mudou nada do modelo anterior. A única coisa que, se vocês podem perceber, é que esse resource response antes estava lá na minha view model, agora ele está aqui, no meu repositório. E aqui, ó, só nesse momento aqui, app coroutines.launch.io, que eu vou iniciar a minha coroutines. Até esse momento eu não tive nenhuma chamada assíncrona, eu estou processando na minha thread. Eu retornei esse cara para lá, e agora que eu vou fazer minha chamada assíncrona e vou acessar a I/O. Então, só nesse momento aqui. Então, ficou assim, praticamente idêntico ao modelo do RxJava, e totalmente testável, o load funcionando, e a comunicação continuou da mesma forma, não teve grandes efeitos no processo. Esse aqui como que funciona o Launch.io também é uma expressão lambda ali, tá? Que ele pega o app coroutines, é uma extension function do app coroutines e Launch.io, e ele executa aqui no meu dispatcher de I/O. Que quando eu faço um launch, eu estou criando outro job, um job filho dentro daquele job principal. E então, quer dizer que já está na master? Já comitei lá na master já e pá, está em produção. Ainda não. Esse era um estudo que foi feito, por isso que foi feito num projeto à parte. E nosso objetivo agora já definir uma feature ou algum projeto que a gente quer refatorar para MVVM, já usar coroutines. Então vai ser uma decisão da equipe, né? Se a gente vai colocar em produção isso. Que foi a pergunta que o Diogo fez lá, se a gente já tinha em produção. Hoje a gente não tem. A gente tem alguma coisinha de coroutines usando ViewMod Scope para alguns processamentos que não estão relacionados ao web service. Nesse projeto no GitHub, que está lá no segundo slide, o que tem mais nesse projeto lá? A aplicação é toda modularizada, usa Dagger com Active Builder, tem toda a parte de navegação usando Jetpack Navigation e os testes unitários também rodando com coroutines, que tem umas pequenas alterações quando você usa coroutines. Basicamente os mesmos métodos que você tem lá, só que você tem um tal do você tem um comando que chama every. Quando o cara faz uma chamada numa interface sua, que você implementa ela, você consegue mocar o retorno. Basicamente, você coloca mais uma palavra coever e está tudo funcionando da forma que a gente já faz hoje. É isso. Se alguém tem alguma dúvida...